Bom, pessoal, vamos aqui para mais um tópico da aula 6, falando sobre verbos, que corresponde às formas nominais do verbo. O que seria isso? O verbo, às vezes, ele se apresenta de um modo que não se relaciona a nenhuma conjugação verbal. Quando a gente conjuga o verbo, a gente tem algumas desinências indicativas, que está no presente do indicativo, que está na primeira pessoa. A gente vai ver isso também aqui nessa aula. Mas a forma nominal é aquela em que o verbo se apresenta como verbo, mas ele não está relacionado a nenhuma conjugação. E que formas nominais seriam essas? Nós temos 3 formas nominais do verbo: infinitivo, particípio e o gerúndio. Os verbos no infinitivo são indicados pela terminação R. Então, todos os verbos terminados em R, acompanhados da conjugação a qual ela pertence, primeira, segunda, terceira, serão verbos no infinitivo, como, por exemplo, comprar, sorrir, correr, sempre com essa terminação final R. Os verbos no particípio terão a terminação ado ou ido. Então, por exemplo, a gente tem como verbos na forma nominal de particípio comprado, falado, cumprido e por aí vai, de cumprir, O que acontece com o particípio? Ele tem uma particularidade porque ele assume uma irregularidade. O que vem a ser isso? Por exemplo, o verbo descobrir no particípio ficaria como? Pois é, aí você se engana se falando descobrido. A gente não usa essa terminação ido com o verbo descobrir. A gente fala descoberto. Então, o verbo acaba assumindo uma forma irregular do particípio. Então, há verbos que assumem essa irregularidade de particípio, mas eles ainda estarão no particípio, embora não terminem em ado e ido, tá? E outra forma nominal também que a gente vai ver é o gerúndio, que é quando o verbo termina em NDO, falando, trazendo, sorrindo, cumprindo, tá? Então, além de apresentar uma forma nominal, esses verbos, quando estão nessas formas nominais, apresentam um valor, ora de substantivo, ou de adjetivo, ou de advérbio. Então, os verbos na forma do infinitivo, eles apresentam valor de substantivo, é como se fossem substantivos. O particípio apresenta um valor de adjetivo e o gerúndio apresenta valor de adjetivo ou de advérbio, tá bom? Então, a gente tem aqui 3 formas nominais, ou seja, 3 formas em que o verbo pode se apresentar, não de uma forma conjugada. Então, a gente diz que é uma forma nominal do verbo, o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui com essa aula mais curtinha. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau.